É polêmico? É, mas a gente precisa falar sobre isso. Eu tô recebendo aí um monte de reclamação de clientes reclamando mesmo que as casas estão todas iguais. Mas isso é bom? Isso é ruim? É aquela crítica que parece que tá todo mundo morando numa caixa de sapato, que tiraram o telhado das casas. Mas será que é esse o problema mesmo? E o mais doido de tudo isso é que alguns clientes chegaram em mim, me contrataram justamente porque outros arquitetos não queriam fazer o que o cliente queria fazer. E aí, será que a arquitetura morreu? Será que é culpa dos arquitetos ou o cliente não tem noção do que ele quer? Eu te falo aí que a faculdade, ela tem um pouquinho de culpa nisso tudo, mas a intenção aqui não é culpar ninguém, e sim fazer a gente refletir sobre isso. Opa, Maíra Arquiteta aqui. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais sério pra gente conversar sobre isso. Eu sei que esse vídeo vai gerar polêmica, mas respira fundo, calma aí, porque a gente precisa conversar sobre a estética da arquitetura nos dias atuais. E isso sim tem a ver com a neuroarquitetura, e não é só sobre estética, não é só sobre gosto, é sobre a construção, ter emoção, ter identidade. Parece que isso tudo se perdeu. Eu não sei se aí na sua região tá assim, mas por exemplo, aqui no estado de São Paulo, na minha cidade, por aqui, que eu moro no interior de São Paulo, a gente percebe uma quantidade excessiva de casa que parece literalmente Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. As casas, elas literalmente parecem iguais, não tem nada de diferente, fala, nossa, essa casa é diferente. Uma ou outra se destaca, mas justamente porque o arquiteto, ele mostra opções para o cliente, e aí o cliente acata. E a intenção aqui, eu montei o canal justamente para mostrar opções para as pessoas, porque não é à toa que eu fiz o vídeo do Japandi, o vídeo Farmhouse, o canal tá só começando, eu vou trazer outros estilos aqui, para as pessoas verem que tem opções, e não precisa necessariamente ser aquela casa caixote. Ah, mas a casa caixote, aquela casa quadradinha e tal, ela sai mais barato. E não necessariamente, essa questão de custo, ela é muito relativa. E aí tem muito arquiteto também falando, ah, mas essa crítica das casas caixotes e tal é porque os clientes querem, ah, é porque o cliente gosta desse estilo. Mas que eu percebo, é impossível, né? Uma casa de condomínio, por exemplo, todas as casas iguais, mas a casa de condomínio que eu tô falando são casas de alto padrão que o pessoal tem grana aí pra fazer literalmente a casa que eles quiserem. E aí o sonho de todo mundo é igual ao outro, não faz muito sentido, né? Então tem muito arquiteto defendendo isso eu já não acho muito legal, mas o que eu acho interessante é que tá tendo um movimento aí de alguns arquitetos para mudar isso. E aí a gente começa a ver algumas mudanças, mas ainda tá demais, porque tem muito arquiteto que literalmente copia e cola os projetos para ter demanda, cobra mais barato. Tem a questão da RT também, que depois eu posso trazer uma questão sobre isso. Mas o cliente, normalmente, ele procura o arquiteto justamente para fazer ou a casa dele, né, que ele vai morar ali pro resto da vida dele, que é um sonho que ele tem, ou às vezes um construtor, que esse construtor ele tá procurando aí algo diferente para fazer, para vender a casa mais rápido. E aí os arquitetos vão lá, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, para girar mais dinheiro no escritório, porque é um projeto mais rápido de ser feito. Você não precisa pensar, eu vou ter que pensar na criatividade desse projeto. É aí que começa o erro. Primeiro erro é não apresentar as opções para o cliente. Ah, Maíra, mas a culpa é do cliente, porque o cliente já chegou em mim falando que queria essa casa tal, porque ele gostou dessa casa e ele quer fazer igual. Tá, mas aí é aquela pergunta, né? Você perguntou para o cliente, você fez uma entrevista com o cliente para entender? Eu, por exemplo, quando eu faço entrevista com o cliente chega com o projeto pronto. Ah, Maíra, achei esse projeto aqui no Pinterest e achei muito bonito. E aí você começa a conversar com o cliente, né? Perguntar da vida dele, como que foi a infância, o que ele gosta e tal. Você vê que aquele projeto não tem nada a ver com o que o cliente realmente deseja. E aí que a gente tem que mostrar as opções. Porque, querendo ou não, se você mostra outra opção para o cliente, às vezes ele gosta mais da opção que você mostrou. Fala, cara, não tinha pensado nisso. E esse é o papel do arquiteto.
Eu penso que o papel do arquiteto é servir as pessoas. Então a gente forma em arquitetura, entende do método construtivo, entende como que a gente faz uma casa, entende o processo de criação. Para fazer casa igual, tudo bem que tem cliente que vai gostar dessa casa mais moderna, mas no condomínio a gente vê todas as casas iguais e fala, cara, então são todos gêmeos, né? Porque para ter o mesmo gosto. Mas mesmo o cliente gostando da casa moderna, põe criatividade nesse negócio. Eu falo porque eu já trabalhei para muitos arquitetos e muitos arquitetos negligenciam essa parte de criação. Então, para girar o escritório, para ter mais dinheiro, né, cobra o valor muito barato, né? Aí eles precisam de muitos clientes para conseguir manter o escritório e acaba copiando um projeto do outro para girar mais os projetos. E aqui que entra um pouquinho da culpa da faculdade, que na faculdade a gente passa muito rápido sobre arquitetura antiga, sobre arquitetura clássica, arquitetura gótica, arquitetura... Tudo bem que às vezes tem pessoa que não gosta, mas tem gente que gosta. Então o que a gente mais vê na faculdade, o que a gente mais aprende é a arquitetura moderna, contemporânea. E eles enfiam na nossa cabeça qual que é a arquitetura ideal. Então a gente estuda muito sobre Oscar Niemeyer, muito sobre Mies van der Rohe, muito sobre Frank Lloyd Wright. Tudo bem que a arquitetura deles é inovadora, legal, mas não tem que enfiar a goela abaixo que é essa arquitetura ideal e pronto, acabou. Porque essa arquitetura que eles desenvolveram é sim, bonito e tal. Oscar Niemeyer, por exemplo, ele falava abertamente que as construções dele, que as obras dele eram como se fossem esculturas. Mas muita gente reclama que os ambientes são muito quentes, não tem uma ventilação adequada. Então tem problema. E aí o que era para ser inspiração virou uma regra. E aí que tá o problema, porque quando o arquiteto forma, ele acha que na hora que ele vai sair, ele tem que projetar esse tipo de casa, porque se sair desse padrão, fica cafona. Então eu já ouvi muitos arquitetos falando aí, nossa, a arquitetura neoclássica é muito cafona. Ai, porque esses lustres são cafona. Cara, eu penso assim, cada um tem um gosto. E eu acho que esses gostos, eles deveriam ser respeitados, porque tem muita coisa bonita, clássica, tem muita casa linda aí que o pessoal tá fazendo, neoclássica. Dá para trazer arquitetura gótica, que eu trouxe aí um vídeo para vocês sobre a arquitetura gótica e a arquitetura de Hogwarts. Dá para trazer uma identidade aí, uma personalidade que às vezes você tem, você fala, nossa, eu queria muito essa casa, nossa, você assiste um filme, você adora aquela arquitetura, mas você não imagina que dá para colocar isso na sua casa, mas não de forma exagerada. A gente pode colocar de forma sutil e uma forma de te agradar. Não que essa arquitetura moderna, a arquitetura minimalista, ela seja muito fria, seja muito reta. Não, o problema é que a gente está perdendo a identidade, né? As pessoas estão perdendo a identidade. E aí passa o tempo, elas cansam da casa, aí elas me procuram, Maíra, eu não tô achando minha casa legal, tô achando que tá faltando isso, tá faltando alguma coisa. É justamente, tá faltando personalidade. Que literalmente tudo virou uma fórmula e a expressão sumiu. E quando a gente repete, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, sem entender a pessoa, sem entender o porquê daquilo, é aí que a arquitetura perde o sentido. Aí vem umas pessoas aí e falam, Maíra, telhado aparente é caro, né? E aí eu te falo que nem é tão exorbitante assim o valor a mais comparado com a platibanda. Porque na platibanda você vai ter que levantar a platibanda, colocar uma cacetada de calha aí. E essa estética de caixa limpa não quer dizer que você não pode usar ela. Ai, Maíra, eu não gosto de telhado, não quero usar telhado. Eu vou colocar aqui opções para você de várias casas sem telhado, que tem personalidade, que tem detalhe. Então isso não é desculpa para fazer uma casa totalmente quadrada, sem personalidade. Claro, como eu falei, tem gente que gosta, tudo bem, mas se você busca algo diferente, cara, eu gosto desse estilo, eu gosto desse tipo de coisa, leva isso para o seu arquiteto. E você, arquiteto, pergunta para o cliente, separa aí algumas imagens, na hora que você for fazer entrevista com o cliente, separa algumas imagens, mostra para o cliente, fala, ó, tem essa opção, tem essa opção. Claro que algumas opções são mais caras sim, como as telhas shingle. As telhas shingle, elas chegaram recentemente, mas se o cliente quer, cara, é o sonho dele. Então, muitas das vezes, a gente lida com o sonho das pessoas. E esse sonho, ele é caro. Então, como ele é caro, as pessoas não vão fazer isso igual trocar de roupa, né? Todo ano vai reformar a casa, todo ano vai refazer a fachada. Não existe isso. Então, por isso que isso tem que ser muito bem pensado e isso tem
tem que ser muito bem questionado com o cliente. Então, por isso que essa parte de entrevista com o cliente, que é o briefing, é uma das partes mais importantes para você literalmente entender o cliente e entender o que ele quer. E aí, da parte do cliente, tanto do arquiteto, parece que eles fazem o padrão justamente com medo de errar. Ah, mas será que isso vai funcionar? Ah, será que isso... né? Às vezes até com medo das pessoas achar cafona, mas deixa as pessoas achar cafona, você entendeu? Às vezes as pessoas vão achar até bonito, falam, nossa, que casa diferente, nossa, que casa com personalidade, né? Então, e aí que entra a neuroarquitetura, porque a neuroarquitetura, muitos arquitetos aí acham que é balela, né? Mas a neuroarquitetura é um estudo que foi feito, né, literalmente, para analisar justamente o que o ambiente, as cores causam no nosso cérebro. E isso já é estudado lá fora já faz bastante tempo. É recente só no Brasil. Então, o ambiente que você vive, ele afeta diretamente nas suas emoções, no seu humor, na sua produtividade. E aí, os estudos da neuroarquitetura, elas mostram que as formas, os detalhes, as cores, as luzes, elas têm um impacto direto no nosso cérebro. E aí que tá, quando você vive em um ambiente que não tem a sua identidade, isso vai afetar a sua emoção de forma muito negativa. E aí tá a questão da depressão. Será que não são as casas que estão adoecendo as pessoas? É claro que essa questão da depressão envolve muitos fatores para desenvolver isso, mas o ambiente pode ter certeza que ele pode colaborar aí com as suas emoções. E eu entendo que a rotina dos arquitetos é caótica, né? Essa questão de ter que abaixar o preço para o cliente fechar, mas isso aí é um tema para um outro vídeo, mas isso acaba com o mercado de arquitetura e acaba com a imagem do arquiteto também. E tem muito arquiteto aí também que eu observo, não falando mal, tá? Porque são obras muito bonitas e tudo mais, mas tem muito arquiteto que adota o estilo dele. Então, eu sou arquiteta, eu gosto desse estilo e eu só faço esse estilo para os meus clientes. E aí o cliente procura o arquiteto porque ele gosta do estilo do arquiteto. Mas muitas das vezes isso é bem equivocado, porque as casas que são bonitas, eu acho muita casa bonita. Só que a casa que eu moraria é totalmente diferente. Porque a casa ela tem que ter a sua identidade, não a identidade do vizinho, a identidade do arquiteto e tal. A gente precisa lembrar disso. E aí aproveita e comenta aqui o que você tá achando desse vídeo, comenta a sua opinião sobre tudo isso. E comenta aí também qual que é o seu estilo favorito de arquitetura. Aquele estilo que você fala, nossa, eu queria morar nesse lugar. Então vamos lá. As casas são todas iguais porque falta tempo, falta ousadia ou falta diálogo. E aí a neuroarquitetura também mostra pra gente que a estética, ela não é luxo. Ai, contratar arquiteto é luxo? Não. Isso tudo é necessidade pra sua saúde mental. Eu fico pensando às vezes e eu falo, nossa, todo mundo tinha que ter o direito de ter uma casa que a pessoa gostaria de ter, né? Eu vejo muita gente aí que não tem condição e eu fico triste, porque tinha que ser um direito de todo mundo, né? E aí o que eu falo, a arquitetura, ela precisa voltar a ser arte e não apenas só execução, só um caixote pra você morar dentro, dormir e pronto, acabou. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal, porque tem muito mais coisa vindo por aí.